Olá pessoal, estamos juntos para mais uma aula de farmacocinética, mais uma aula de farmacologia. O tema de hoje será a distribuição de fármacos. Nós já vimos aí introdução à farmacocinética e vias de administração, já vimos absorção de fármacos, biodisponibilidade. Agora vamos entrar nesse assunto bastante interessante que é a distribuição de fármacos. Hoje eu estou num cenário um pouco diferente. Eu estou gravando essa aula do Rio. Para quem não sabe, eu sou de Macaé, mas estou aproveitando aí o intervalo do trabalho para poder gravar essa aula para vocês. Bom, o que veremos nessa aula? Veremos o conceito de distribuição, os fatores que influenciam a distribuição, o que é volume de distribuição, como calcular o volume de distribuição dos medicamentos e a questão da ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas. E o que é distribuição de fármacos? Distribuição é o processo pelo qual o fármaco reversivelmente ele abandona o leito vascular, abandona o interior dos vasos sanguíneos e entra no interstício, que é o líquido extracelular, e ou nas células dos tecidos. Essa é a definição de distribuição. Vimos que no processo de absorção o fármaco deixa o local da administração e entra na corrente sanguínea. Distribuição é um processo reversível em que o fármaco deixa o leito vascular e entra no interstício e ou interior das células. Quais aí são os fatores que influenciam o processo de distribuição? O fluxo sanguíneo, a permeabilidade capilar, o grau de ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas e a questão da lipossolubilidade, da solubilidade dos fármacos. O primeiro fator que vamos estudar é o fluxo sanguíneo. Quanto maior o fluxo sanguíneo do órgão ou tecido, maior vai ser a taxa de distribuição para esse órgão ou tecido. Nesse quadro, nessa imagem, a gente tem aqui os órgãos, a gente pode observar que os pulmões e os rins apresentam alta perfusão sanguínea. Já o fígado, o coração e o cérebro, aqui está escrito errado, é cérebro, não cérebro, apresentam fluxo sanguíneo também considerável. E outros tecidos, como o músculo, a pele e a gordura, apresentam baixa perfusão sanguínea. Então, os fármacos tendem a se distribuir principalmente para órgãos com maior perfusão sanguínea, maior fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo para o cérebro, certo? O fígado, o pulmão e o rins é maior do que para músculos esqueléticos, pele e gordura, que apresentam aí baixa perfusão sanguínea. Bom, o outro fator que vai influenciar a distribuição é a permeabilidade capilar. Nessa figura aqui eu vou mostrar para vocês como é a estrutura celular de um vaso sanguíneo. Bom, ele é constituído por uma camada única, aqui uma camada única de células endoteliais circundadas por uma membrana muito fina, uma membrana basal muito fina. Então essas células são unidas umas às outras e a gente observa, não dá para ver nessa imagem, nesse corte, existem espaços entre essas células que são as chamadas fendas, que permite a passagem principalmente aí de fármacos hidrofílicos. Só para vocês entenderem essa imagem, como que é a estrutura de um vaso sanguíneo. Bom, então normalmente um fármaco, para passar do compartimento extracelular, ou seja, do interior do vaso, para o interstício da célula, ele precisa, para o interstício, que é o espaço entre as células, o líquido extracelular, o fármaco precisa atravessar a membrana plasmática, a parede celular. E normalmente a membrana endotelial ela tem natureza permeável. Porém, no cérebro, a gente tem a barreira hematoencefálica. Como é essa estrutura dessa barreira hematoencefálica? As células, essas células aqui que eu mostrei para vocês, as células,
do endotélio, elas apresentam umas proteínas chamadas zônulas de oclusão que tornam essas células muito unidas entre si. Além disso, a gente tem sobre o endotélio a projeção das bainhas dos astrócitos aqui, as bainhas dos astrócitos, que juntamente com as zonas de oclusão constituem aí a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica ela é bastante seletiva para a passagem de fármacos. Apenas 97% dos fármacos conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e penetrar no sistema nervoso central. Por isso que no tratamento de alguns tumores cerebrais, alguns tipos de câncer, como leucemia, quando o tumor ele invade, quando as células cancerígenas invadem o sistema nervoso central, a gente tem, na verdade, a administração de drogas quimioterápicas diretamente no sistema nervoso central, pela via intratecal, onde o fármaco é administrado diretamente no líquido cérebro-espinhal, justamente porque se o fármaco fosse administrado por via intravenosa, ele não conseguiria atravessar essa barreira hematoencefálica e atingir de forma satisfatória o sistema nervoso central. Quando temos uma situação de inflamação da meningite, por exemplo, a gente tem o rompimento da integridade dessa barreira hematoencefálica. Então é possível administrar aí penicilina intravenosa, assim como ceftriaxona, a própria ampicilina, para tratar meningite, certo? Não há necessidade de se administrar por via intratecal, porque a inflamação rompe essa integridade da barreira hematoencefálica. Então, no cérebro, a estrutura capilar ela é bastante contínua e não existem essas fendas. Além disso, como vimos, temos também a projeção aí da bainha dos astrócitos, formando essa barreira hematoencefálica que é bastante impermeável à passagem de substâncias, inclusive de fármacos. Já órgãos como o fígado e o baço, eles apresentam capilares descontínuos com fendas, que permite a passagem de substâncias hidrofílicas por meio dessas fendas e também passagem livre de fármacos lipofílicos que conseguem atravessar a membrana do endotélio. Então, a permeabilidade capilar vai influenciar também o processo de distribuição de fármacos. Um outro fator que vai influenciar também o processo de distribuição é a solubilidade do fármaco. Então, fármacos lipofílicos, eles movem facilmente por meio dessas membranas biológicas, como já discutimos, né? Eles são capazes de se dissolver na membrana lipídica e permear por toda a superfície da célula, sendo, portanto, distribuído pelos órgãos e tecidos. Já fármacos hidrofílicos têm dificuldade para ultrapassar a bicamada lipídica que compõe a estrutura celular. Bom, um outro fator aí que influencia o processo de distribuição é a ligação dos fármacos à proteína plasmática. Primeiramente, é uma ligação, vamos falar melhor sobre esse tipo de ligação mais adiante. Aqui vamos só discutir como a ligação à proteína plasmática interfere no processo de distribuição. Inicialmente, é importante saber que essa ligação ela é reversível e quando as proteínas plasmáticas elas sequestram os fármacos e retardam o processo de distribuição, retardam o processo de transferência do fármaco para fora do compartimento vascular. Porque o fármaco ele fica uma estrutura de alto peso molecular, uma estrutura bastante extensa, não conseguindo aí passar pelas fendas e nem atravessar livremente a bicamada lipídica e, portanto, ficam aprisionados dentro do compartimento vascular. Essa ligação ela é relativamente não seletiva, certo? E uma informação importante é que a albumina é a principal proteína ligadora e ela atua como uma reserva de fármaco, ou seja, quando o fármaco está ligado à proteína plasmática, ele não sofre o processo de distribuição,
certo? Ele fica aprisionado no leito vascular e também não fica disponível nem para exercer ação farmacológica, nem para ser biotransformado e eliminado. Apenas a fração livre do fármaco pode passar por esses processos aí. Então, como que a albumina plasmática funciona como uma reserva de fármaco? À medida que a concentração do fármaco livre diminui devido ao processo de biotransformação e eliminação, o fármaco ligado se dissocia dessa proteína, o que é responsável por manter a concentração do fármaco livre constante. Mas vamos discutir melhor essa questão da ligação dos fármacos à proteína plasmática mais adiante. Então, o que é importante saber aqui é que a ligação à proteína plasmática retarda o processo de distribuição dos mesmos. E o que é volume de distribuição? Volume de distribuição é o volume hipotético de líquido no qual o fármaco se distribui, também conhecido como volume aparente de distribuição. Bom, o volume de distribuição de um fármaco ele é o volume do plasma sanguíneo para fármacos com massa molecular muito elevado ou ligado à proteína plasmática. Quando o fármaco ele tem massa molecular muito elevada ou está ligado à proteína plasmática, ele não consegue sair do leito vascular. Ele fica aprisionado dentro do compartimento vascular. Então, o fármaco se distribui apenas no volume do plasma, que corresponde a 4% do peso corporal. Um exemplo de um fármaco que se distribui dessa forma é a heparina. Por um outro lado, alguns fármacos eles se distribuem no fluido extracelular, no interstício. São fármacos o quê? Com baixa massa molecular e hidrofílico, que permeiam por meio das fendas. Ele passa pelas fendas, esses fármacos passam pelas fendas endoteliais dos capilares para o líquido intersticial e não consegue entrar no interior das células. Eles ficam distribuídos no líquido intersticial. O volume de distribuição é o volume do líquido extracelular, que corresponde a cerca de 18% da massa corporal. Exemplo que nós temos são os aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos eles são fármacos hidrofílicos, tanto que eles não são disponíveis por via oral, justamente porque eles não teriam uma absorção satisfatória por serem hidrofílicos, certo? Mas eles se distribuem, a forma de distribuição deles é apenas para o fluido extracelular, para o interstício. Então, o fármaco se distribui, nesse caso, para cerca de 18% da massa corporal. Outros fármacos, fármacos lipofílicos e de baixa peso molecular, se distribuem no fluido intracelular. Então, esses fármacos eles abandonam o leito vascular, eles são fármacos lipofílicos, eles conseguem atravessar aí a membrana do endotélio, se distribuem no interstício, e no interstício eles conseguem entrar dentro da célula e se distribuir no interior delas. Então, o volume de distribuição neste caso é cerca de 40% da massa corporal. A conclusão que a gente consegue tirar é que fármacos lipofílicos têm maior volume de distribuição, certo? Porque eles conseguem se distribuir no interior das células, porque eles atravessam livremente aí as membranas plasmáticas. Bom, então só aqui, então, quando um fármaco se distribui no volume do plasma sanguíneo, o volume de distribuição dele, considerando o indivíduo de 70 quilos, é de 3 litros. Quando o fármaco se distribui no líquido extracelular, no interstício, que são pequenos fármacos hidrofílicos, o volume de distribuição é cerca de 12 litros, considerando o indivíduo de 40 litros, e fármacos lipofílicos e pequenos, conseguem se distribuem, conseguem entrar nas células e se distribuem no líquido intracelular, o volume de distribuição 28 litros. E 40 litros é o volume de distribuição total real do organismo. Somando aqui o volume do plasma,
do líquido extracelular e do líquido intracelular. Bom, como a gente calcula um volume de distribuição? Qual a fórmula aí para se obter um volume de distribuição? É igual a dose do fármaco pela concentração plasmática. Então, dose no numerador, concentração plasmática no denominador. Importante, sempre o volume de distribuição é calculado para um indivíduo de 70 kg. A concentração plasmática do fármaco ela é função do indivíduo de 70 kg, assim como a dose, certo? E é sempre expresso em litros em relação ao peso corporal de 70 kg. Mais ou menos aquela mesma que eu mostrei para vocês agora, né? Agora de uma forma, na forma de tabela. Então, se o volume de distribuição é de 3 a 5 litros, isso significa que o fármaco se distribui no plasma, no interior dos vasos sanguíneos, no volume do plasma. Se o volume de distribuição for de 10 a 20, é um fármaco que se distribui no líquido extracelular, é um fármaco hidrofílico, e 25 a 30, um fármaco lipofílico no fluido intracelular. 40 a 70, o fármaco se distribui no fluido total do organismo, ou seja, se fica distribuído no plasma, no fluido extracelular e no fluido intracelular. E volume de distribuição maior do que 70 acumula em território extravascular. O fármaco invade aí os tecidos e ele se acumula aí nos tecidos e órgãos do organismo. Acumula em território extravascular. Bom, vamos dar um exemplo agora. Poderia ser uma questão de prova pedindo para calcular o volume de distribuição. Bom, um fármaco é administrado por via oral na dose de 1 mg. Então temos o valor da dose. O mesmo possui concentração plasmática de 37,4 microgramas por litro. Então, calcule o volume de distribuição e interprete o resultado baseado nessa tabela aqui, certo? Bom, primeira coisa importante, olha a unidade aqui. A unidade da concentração, microgramas, está diferente da unidade da dose. E tem que estar na mesma unidade. Então, o que eu fiz aqui? Eu passei a concentração para miligrama. Dividi por 1000, ficou 0,0374 miligramas por litro. Agora, com a mesma unidade, eu posso dividir. 1 dividido por 0,0374 deu 26,7 litros. Como eu falei, sempre o volume de distribuição é calculado em função de um indivíduo de 70 quilos, certo? Então, esse volume aqui significa 26,7, que o fármaco se distribui no fluido intracelular e é um fármaco lipofílico. Fluido intracelular, baixa massa molecular e lipofílico. Certo? E qual é a interpretação aí que temos de volume de distribuição? Um fármaco que apresenta um volume de distribuição alto significa que ele está amplamente localizado nos tecidos e são fármacos lipofílicos. Fármaco que apresenta volume de distribuição baixo significa que essa droga está amplamente contida no espaço vascular. Normalmente são substâncias grandes, né, de alta massa molecular, ligadas a proteínas plasmáticas, que têm esse volume de distribuição menor. Bom, o que acontece? Pode ter alguma questão aí de prova, de concurso, que vai pedir o cálculo do volume de distribuição na presença de eliminação. O que muda praticamente em termos de cálculo? Praticamente nada. A diferença é que é a dose dividida por C0. O que é C0? Aqui a gente tem uma curva no eixo X, concentração. No eixo Y, desculpa. No eixo Y, concentração sérica. No eixo X, o tempo. Bom, então aqui a gente tem a fase de distribuição. Aqui é uma curva, a fase de distribuição e a fase de eliminação. Né? Um gráfico concentração plasmática vezes tempo. Prolongando aqui, extrapolando essa curva até
o ponto zero, a gente obtém o C0. Até o ponto zero do eixo Y, a gente obtém C0. Então, se por um acaso tiver alguma questão e cobrar o cálculo do volume de distribuição dessa forma, ou seja, calcule o volume de distribuição na presença de eliminação, ele vai te dar o C0 ou vai te dar um gráfico. É só você extrapolar aqui a curva e você vai obter o valor de C0. Dose por C0, volume de distribuição na presença de eliminação. Bom, alguns fármacos eles sofrem redistribuição. São fármacos muito lipofílicos, como por exemplo o tiopental, um barbitúrico, e os benzodiazepínicos. Em indivíduos obesos, quando se administra um fármaco muito lipofílico, ele tende a se distribuir para o tecido adiposo, porque ele tem afinidade por esse tecido. E como um indivíduo obeso tem uma grande quantidade desse tecido, a concentração plasmática do fármaco pode diminuir muito, devido a esse processo de distribuição para o tecido adiposo, podendo-se necessitar de uma dose maior no início do tratamento, ou no início da intervenção terapêutica. Porém, como é um processo reversível, o fármaco, a distribuição é um processo reversível, o fármaco, nesses indivíduos, costumam sofrer redistribuição, onde eles deixam o tecido adiposo e retornam à corrente sanguínea, podendo resultar em toxicidade. Então, o processo de redistribuição ele é muito comum em indivíduos obesos para fármacos altamente lipofílicos, que temos como exemplos aí os benzodiazepínicos e barbitúricos, como fenobarbital e tiopental, principalmente. O tiopental é um anestésico geral e o fenobarbital, que é muito utilizado como anticonvulsivante, certo? Bom, agora vamos falar um pouco da ligação dos fármacos a proteínas plasmáticas. As moléculas dos fármacos elas podem se ligar a proteínas plasmáticas, em geral a albumina. Fármacos ácidos ligam-se principalmente à albumina. E fármacos básicos já se ligam à alfa-glicoproteína e às lipoproteínas. Era para ter colocado esse slide aqui, mas a gente fala mais à frente. Certo? Então, fármacos ácidos tendem a se ligar principalmente à albumina. Bom, os fármacos ligados eles são farmacologicamente inativos. Somente o fármaco livre não ligado, fármaco que não está ligado à proteína plasmática, pode atuar no órgão-alvo e sofrer o processo de distribuição, de eliminação e biotransformação. Uma situação se tivermos uma situação de hipoalbuminemia, pode ocorrer um aumento da concentração plasmática do fármaco livre, podendo resultar inclusive em toxicidade. Esse esquema aqui, ele para poder deixar isso mais claro. Quando temos o complexo droga, fármaco, proteína, essa ligação ela é reversível. Então podemos ter o fármaco ligado e o fármaco livre. Aqui temos o fármaco ligado e o fármaco livre, droga livre, proteína. O fármaco só sofre ação. Ele sofre ação farmacológica, biotransformação e eliminação quando ele encontra-se na forma livre. Quando ele está ligado à proteína plasmática, ele está indisponível para sofrer ação farmacológica, distribuição, processo de distribuição, biotransformação e eliminação. Então, como falamos, essa ligação aí, como eu falei, essa ligação ela é reversível e ela pode mostrar capacidade baixa e capacidade alta. Capacidade baixa é quando uma molécula de fármaco se liga a uma molécula de albumina. E capacidade elevada, inúmeras moléculas do fármaco ligadas a uma única molécula de albumina. Como eu falei, fármacos ácidos se ligam principalmente à albumina e fármacos básicos se ligam à alfa-glicoproteína ácida e também às lipoproteínas. Bom, os fármacos eles se ligam com afinidade variável, certo? A albumina, as proteínas plasmáticas, ela tem uma maior afinidade
por fármacos lipofílicos ou hidrofóbicos. Geralmente, os fármacos hidrofílicos têm menor afinidade pela albumina. Como os fármacos eles apresentam afinidades variáveis pelas proteínas plasmáticas, os fármacos competem entre si por essa ligação, o que resulta em interações medicamentosas. Então, dois fármacos que têm alta afinidade pela albumina eles vão competir por essa ligação e um desloca o outro. O que tem maior afinidade vai deslocar o que tem menor afinidade dessa ligação aí com as proteínas plasmáticas, resultando uma interação. Bom, a gente tem aqui fármacos com uma alta taxa de ligação à proteína plasmática. Temos a fenitoína, os benzodiazepínicos, o diazepam, por exemplo. A varfarina tem alta taxa de ligação à proteína plasmática. Então, olha só, varfarina e fenitoína. A varfarina ela desloca a fenitoína da ligação com as proteínas plasmáticas. E a fenitoína é um fármaco de baixo índice terapêutico. Esse deslocamento pode resultar aí em níveis de toxicidade. Eu vou explicar isso mais adiante. Então, a gente tem que avaliar qual o impacto desse deslocamento do fármaco quando um fármaco desloca o outro dessa ligação com a proteína plasmática. Bom, primeiro fator que vai interferir, o volume de distribuição do medicamento. Vamos supor que o fármaco deslocado tem alto volume de distribuição. Então, isso não vai resultar no aumento da concentração plasmática, concordam? Porque, olha só, o fármaco deslocado ele tem alto volume de distribuição, então ele vai se distribuir para os tecidos. Ele vai ficar na forma livre, mas vai se distribuir, resultando em pequenos incrementos aí apenas na concentração plasmática do fármaco, dificilmente resultando em problemas de toxicidade. Porém, se o fármaco tiver um volume de distribuição baixo, o fármaco de recém-deslocado, ele não vai se mover para os tecidos, ocorrendo um aumento da concentração plasmática do fármaco livre, podendo resultar aí em ou aumento do efeito terapêutico ou até uma toxicidade. Um outro fator que vai influenciar nesse caso é o índice terapêutico do medicamento. Se o fármaco apresenta baixo índice terapêutico e ele é deslocado, esse aumento resultando no aumento da concentração plasmática do fármaco, isso pode causar problemas aí de toxicidade. É o que acontece, dei o exemplo aqui da varfarina deslocando a fenitoína. A fenitoína ela tem eliminação de ordem zero, que a gente vai ver na aula de eliminação, que já é um fator que torna a fenitoína propícia a gente ter um aumento, torna a fenitoína propícia a ter um aumento dessa concentração plasmática e sendo deslocada aí por ter o baixo índice terapêutico pode resultar aí em problemas aí com a administração concomitante com outro medicamento que o desloca das proteínas, da ligação com as proteínas plasmáticas, certo? Então, se o índice terapêutico é pequeno, esse aumento da concentração pode ter consequências clínicas significativas. Bom, então eu termino a aula de hoje. Nós vimos o que é o processo de distribuição, que é mais uma etapa farmacocinética. Vimos também os fatores que influenciam a distribuição, como calcular o volume de distribuição e o que é volume de distribuição de medicamentos, como interpretar o volume de distribuição e toda essa dinâmica aí da ligação do fármaco às proteínas plasmáticas. Bom, a próxima aula seguimos aí com farmacocinética e veremos o processo de biotransformação de fármacos. Até lá, um grande abraço e fiquem com Deus.